Nós começamos assim a nossa reflexão. Já expressei aqui no início da celebração o nosso júbilo, a nossa alegria por celebrar São Marcos, a sua festa. Confesso que nesta reflexão de hoje, você aqui, você em casa, nós não vamos refletir diretamente, especificamente, somente sobre a figura de São Marcos. Estamos iluminados pela sua intercessão, mas nós vamos nos deter em alguns aspectos muito bonitos, muito especiais que a liturgia hoje nos apresenta. Às vezes para o padre é uma escolha que ele precisa fazer, que é difícil de ser feita, porque o padre tem diante dele na celebração três leituras que geralmente são fortes, são ricas de significado, e nem sempre, principalmente quando uma missa que nós não temos todo aquele tempo, dá para você abordar profundamente as três leituras, que é a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. Nos domingos nós temos duas leituras, a primeira e a segunda, e é difícil muitas vezes você englobar tudo, porque graças a Deus a Sagrada Escritura é de uma riqueza insondável, incomensurável, como diz o apóstolo Paulo. Mas de maneira muito singular, eu quero construir com você, que está aqui, que está em casa, uma reflexão sobre a primeira leitura, que traz ensinamentos muito fortes e importantes para a nossa vida. Primeira coisa que a leitura diz no versículo 5b, nós estamos na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu até conferir novamente. 1 Pedro 5, capítulo 5, aliás. No versículo 5b, o autor sagrado já começa dizendo: revesti-vos de humildade no relacionamento mútuo. É claro, o que quer dizer um relacionamento mútuo? Relacionamento que você tem com outras pessoas. Mas é claro que humildade é uma coisa que não falta nos nossos relacionamentos, né? Os patrões tratam os subordinados com muita humildade. Os subordinados também elogiam muito aos patrões e às suas mães, não é? Nos nossos ambientes de trabalho não falta humildade, viu, gente? Nas nossas casas também. Tem muito casamento dando certo por aí, porque está sobrando humildade dos dois lados, né? O marido é um poço de humildade. Ele é tão humilde que ele chega a falar: eu tenho orgulho de ser humilde. Se tem orgulho, já não é humilde, né? Mas é isso que a gente vê por aí? Infelizmente não é? Se os esposos tivessem mais humildade para se relacionar, soubessem falar, soubessem ouvir, soubessem engolir um sapo um momento ou outro, porque a humildade também porta esse dom, não é? Quem é humilde sabe reconhecer que não tem que estar no pedestal sempre. Quem é humilde não exige holofote sempre. Quem é humilde sabe conviver com a adversidade, sabe conviver com a contrariedade. Ah, mas quem não é humilde, dá um não para a pessoa. Ai, padre, eu tinha uma namorada que era maravilhosa, um doce menina. Até o dia que eu falei não para ela. Ah, o doce, a gatinha se transformou numa leoa, né? Com juba e tudo. Por quê? Porque não tem humildade para lidar com o não. Pedro já está dizendo: cultivai a humildade, revesti-vos. O que é se revestir? Re mais vestir. O prefixo re quer dizer de novo. Se vista novamente da humildade, se vista em todo o seu ser com a humildade para se relacionar com as pessoas. E o que a humildade nos faz fazer? Me perdoe a redundância. O versículo 6 já continua dizendo: rebaixai-vos, pois, com humildade diante da mão poderosa de Deus, para que no momento oportuno Ele vos exalte. Só o humilde, a humilde, sabe se rebaixar na hora certa. Porque, meu amigo, me perdoe dizer, se você não sabe se rebaixar diante de Deus, você vai ser rebaixado diante da vida. Porque ninguém vive a vida inteira no pedestal. No pódio é impossível. Ninguém vive a vida inteira no pódio. Nós estamos vivendo um momento de crise. E quantas pessoas que ganhavam muito bem, por exemplo, que esbanjavam ali dinheiro, seu cargo, até quem sabe tratavam mal outras pessoas na família, no trabalho, porque tinham um cargo superior, ganhavam melhor, e hoje em dia estão desempregadas.
Quantos grandes empresários que tinham empresas monumentais já não mandaram embora mais da metade dos seus subordinados, dos seus colaboradores, empregados? Em algum momento a tempestade vai bater na tua vida. E é sabedoria da sua, da minha, da nossa parte, reconhecer que nós somos humanos e que nós não estamos isentos do sofrimento. Seja um sofrimento físico, moral, financeiro, familiar. Todos passaremos por isso. Mas a leitura está dizendo, se você sabe se rebaixar diante de Deus na hora certa, Ele vai te exaltar na hora oportuna também. Mas quem se acha sempre o máximo, quem se acha superior aos outros, e não se rebaixa diante de Deus, o que quer dizer rebaixar? Nós vemos de novo o prefixo re. Re mais baixar. É se abaixar de novo. Eu me rebaixo, eu vou ao chão, mas eu não me rebaixo diante de qualquer coisa. Eu me rebaixo diante de quem? Diante de Deus. Porque quem não se rebaixa diante de Deus, se rebaixa diante da vida, se rebaixa diante da cachaça, do vício, do problema financeiro, da doença. Dois ensinamentos que essa primeira leitura já nos traz. Mas o terceiro, esse é fantástico. O terceiro, que é do versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Quem é esse ele? Quem? Esse ele é Deus. Repita comigo, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Agora na primeira pessoa, eu lanço sobre ele. Eu lanço sobre Deus todas as minhas preocupações, porque Ele tem cuidado de mim. E meus irmãos e irmãs, que ensinamento fantástico. Quem aqui tem preocupações? Sério? Você quer esse rostinho bonito? Você chega sempre aqui olhando para mim com esse seu dente bonito, olha só. Claro que às vezes em quando fica um alface ou outra aí, quando você ri para o padre. Eu só vejo aquele alface e falo, em nome do Pai, do Filho, do Filho. Você quer esse sorrisinho bonito, com esse seu olhar 47, você tem problema, preocupação? Gente, eu hoje, antes de celebrar essa missa, eu estava estudando um artigo que eu achei muito interessante. Tem um autor americano chamado Daniel Gilbert, que escreveu um livro chamado Stumbling of Happiness. Esse livro foi pautado em uma pesquisa que ele fez com um número, essas pesquisas de probabilidade, que se elege um número X de pessoas de vários estados, que aquele número equivale ao equivalente ao país. E essa pesquisa chegou à seguinte conclusão, que as pessoas humanas, tem algum ser humano aqui no meio de nós? Que bom. Você e eu, seres humanos, nós gastamos em média 46,9% do nosso tempo diário com preocupações. Ou seja, essa pesquisa constatou que pouquinho menos da metade do nosso tempo diário, 46,9% do tempo, seu tempo diário, você gasta com preocupações. Como? Com um mecanismo que os cientistas aqui, os pesquisadores definiram como vaguear da mente. A mente vagueia. Sei lá se é assim que conjuga o verbo, né? A tradução foi mais ou menos isso. Vaguear da mente. Ou seja, você está trabalhando, não é que você fica só pensando como uma múmia, né? Estou pensando, estou preocupado. Não é isso. Mas lá no seu trabalho, já percebeu que a hora que você está ali, de repente tua cabeça voa? Esse negócio de pensamento é engraçado, né? De vez em quando eu fico pensando no meu pensamento e eu vejo que eu estou pensando um outro pensamento além do que eu estava pensando. Não é assim? Para pensar no seu pensamento que você vai ver que você pensa demais. Né? Você pensa numa coisa, você vê uma pessoa passando, esses dias eu vi, meu pai é caminhoneiro, né? Esses dias eu estava andando na rua, estava correndo, acho fazendo exercício, não sei, saí na rua, vi um caminhão passando, aí o barulho do caminhão me lembrou de uma coisa, me lembrou do meu pai, me lembrou da minha infância, lembrando da minha infância, eu lembrei do meu primo que jogava bola comigo, lembrando do meu primo, eu lembrei do portão da casa da minha mãe, onde eu chutava a bola e quase arranquei o portão chutando a bola, e ela me amava por isso na época. Mas, claro,
padre está usando uma analogia para dizer que a cabeça da gente vagueia. E essa pesquisa chegou a essa conclusão terrível. 46,9% do teu tempo diário você gasta com as preocupações. E o que é uma preocupação? De novo um prefixo. Pré mais ocupação. O que é uma preocupação? É você se ocupar previamente. É você se preocupar, você se preocupa com algo que não aconteceu, mas que pode acontecer, ou que talvez não vai acontecer, e você gasta uma energia em vão. Você gasta uma energia antes de chegar àquela ocupação. Pré-ocupação. Você, de maneira prévia, você já está gastando mentalmente uma energia antes de chegar àquela ocupação. Por isso que às vezes a gente se sente tão cansado. Porque quando chega a ocupação, a gente já gastou 50% da energia para enfrentar aquela ocupação, aquele problema, na pré-ocupação. Por que nós somos tão preocupados, gente? E Jesus dedicou em Mateus, no capítulo 6, uma grande parte do capítulo 6 para falar, não vos preocupeis. Jesus disse em Mateus capítulo 6, vocês não podem acrescentar 1 segundo à vida de vocês com a vossa preocupação. Tem gente que acha que preocupação resolve o problema, né? Agitação resolve o problema. A sua preocupação e a sua agitação não resolvem os problemas. E outra coisa que é curiosa, tem muita gente que acha que o fato de não se agitar e se preocupar diante do problema indica, por exemplo, displicência, descomprometimento. Ai, meu filho está doente, eu não estou preocupado, então quer dizer que eu estou descomprometido? Não tem nada a ver. Você vai ter que ser combativo, enfrentar o problema do seu filho doente, da sua mãe doente, da sua esposa doente, de você doente. Mas a sua preocupação não vai ajudar em nada no diagnóstico, nem na cura, sua, ou do seu pai, ou do seu filho, ou da sua mãe. É enfrentar os problemas com tranquilidade. Esse é o grande desafio. Grande desafio. Tem um amigo muito engraçado que ele falou assim, padre, eu estava tão preocupado esses dias. Sabe o que eu fiz, padre? Eu falei, fala. Enchi a cara, padre. Eu falei, meu amigo, como é que você fala uma coisa dessa? Para mim, um ser tão puro. Brinquei com ele, né? Ele me disse, mas padre, eu cheguei a uma conclusão. Tentei afogar minhas preocupações com a cachaça, mas as benditas sabem nadar. No outro dia eu acordei de ressaca e as preocupações lá de novo, batendo na minha porta. Ou seja, se fosse com a cachaça ou com a droga que você resolvesse o problema, mas não é assim, né? E ele me falou assim, gastei um dinheiro que eu não tinha, padre, comprei um uísque, bebi, acordei no outro dia com dor de cabeça, sem dinheiro, o uísque tinha acabado e com os problemas dobrados, porque a minha esposa viu o que aconteceu e ficou nervosa. Falei, vai, as preocupações sabem nadar, meu amigo. Não vem nessa de afogar as mágoas das preocupações, que elas vêm já com a boia salva-vida, viu? Do lado, um colete salva-vida. Mas enfim, por que nós somos tão preocupados, gente? Por quê? Porque no fundo, a gente não confia em Deus o bastante ainda. A gente não confia tanto em Deus. Porque o que é confiar em Deus? É ter todas as certezas? É ter certeza que o seu trabalho vai ser perfeito? Que o seu amanhã vai ser perfeito? Nada disso. Confiar em Deus, em primeiro lugar, é se reconciliar com a realidade de que a vida é uma constante incerteza. A incerteza faz parte da vida. A incerteza faz parte do cotidiano. Você que tem um filho, qual a certeza que você tem que o teu filho vai ser tudo que você imaginou, ou que ele não vai dar trabalho? Você não tem essa certeza. Confiar em Deus não é viver com certezas absolutas, mas é dar um passo de cada vez, confiando que, independente do que aconteça, Ele cuida de mim. Ele sabe das minhas necessidades. E mesmo quando acontece algo que eu não planejei, algo difícil, Ele pode tirar um bem maior dessa situação. Mas mais uma vez eu faço essa pergunta. Por que que a nossa geração é tão preocupada? Preocupada. Em primeiro lugar, porque nós somos imediatistas. Porque nós queremos tudo para ontem. Segundo lugar, porque nós temos uma sede profunda de certeza, de controlar as coisas. Eu já falei sobre isso aqui. E você não controla. Você já percebeu o que é a preocupação? Você se preocupa com medo das coisas dar errado, não é assim? Você se relaciona com alguém, você que namora.
Você se preocupa, ai, meu namoro vai dar errado. E ironicamente, a tua preocupação em não dar errado faz com que o namoro acabe dando errado. Porque você fica tão agitado que você sufoca o outro, você se doa demais onde deveria ir com mais calma, você se entrega demais, você cria expectativas demais. Mas, Padre Adriano, é possível viver sem preocupações e sem ansiedade, que é o fator que gera a preocupação? Claro que não. A ansiedade e a preocupação fazem parte da vida. E diga-se de passagem, existe até um aspecto positivo na ansiedade e na preocupação. A ansiedade, por exemplo, a preocupação, por exemplo, te faz antever alguns fatos da sua vida, te faz identificar os perigos, as possíveis ameaças à sua sobrevivência básica. Não é? Quando você está preocupado, você fica naquele estado de alerta, você antevê algumas coisas, você prepara melhor o seu futuro. Entenda bem, eu não estou dizendo que ter preocupação é não planejar o futuro, não é isso. Não planejar o futuro não é sinal de ausência de preocupação, mas é sinal de desorganização. Você tem que planejar sim o seu futuro, mas não se tornar escravo daquilo que você pensou, das suas metas, e tem que ser aquilo. Você programa, luta por aquilo, mas nem sempre vai ser aquilo. Mas você caminha confiando de que Ele tem cuidado de nós. Como o padre disse, tem um elemento positivo na preocupação. Só que existe a preocupação comum, humana, comum a todos nós, e existe a preocupação patológica, doentia, que é aquela preocupação que vai te dominando, que vai te desgastando, que vai sugando as tuas energias, que vai adoecendo o seu coração. Aquela preocupação, o nome já diz, exagerada. Aquela preocupação que te domina, que te faz ficar sempre no estado de alerta. Gente, e é uma coisa que os psicólogos, os psiquiatras têm alertado atualmente, é que muitas pessoas têm vivido permanentemente nesse estado de estresse. E o que é o estresse, a ansiedade, a preocupação? Se não você viver sempre naquele estado de alerta, como se fosse acontecer um perigo iminente. Isso é muito bom, isso defendeu o homem das cavernas e defende a gente até hoje. Mas isso é para alguns momentos da vida. A pessoa que vive sempre em estado de alerta, de atenção, desse estresse, gerado pela preocupação, pela ansiedade, ela deixa de viver, ela deixa de saborear, de desfrutar as coisas mais comuns da vida. Ela deixa de perceber os detalhes da vida. Ela se torna refém, sempre do que vai acontecer. Ai, padre, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Ai, padre, eu estou desempregado. Ai, padre, eu dizia esses dias aqui para você, filho, filha, você aqui, você em casa, que confiar em Deus, para nós, é uma questão de sobrevivência. Você tem que aprender a confiar em Deus, senão você fica doente. Porque você não sabe do seu amanhã. Você não tem como controlar o curso da sua história. Mas eu posso te dar uma notícia maravilhosa. Você não controla, mas Deus controla a tua vida. Ele cuida de você. Cuida, o verbo cuidar é muito forte. Mas o verbo que aparece no versículo 7 também é muito forte. Lançar sobre ele a vossa preocupação. O que é lançar? Deixa eu usar um exemplo aqui. Espera aí. Posso lançar? Imagina, lançando um ambão de madeira desse em você. O que vai acontecer com a sua testa? No mínimo um galo, né? Então o que significa lançar? Claro, o padre não vai fazer isso. Fique tranquilo, vocês do primeiro banco aqui. Mas o que é lançar? Como você lança? Você pega algo e joga. Deus está pedindo para você hoje. Meu filho, minha filha. Deus está te dizendo. Lança. Lança, joga, arremessa, entrega, lança sobre mim as vossas preocupações. Lança sobre mim aquilo que você não pode mudar, que você não pode transformar, que você não pode controlar. Lança sobre mim as preocupações com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. O grande filósofo Sêneca dizia com muita sabedoria: apressa-te a viver e encara cada dia como se fosse uma vida inteira.
Apressa-te a viver. E vive cada dia como se fosse uma vida inteira. A tua vida inteira está nesse momento. Porque amanhã o ontem você não vive mais. Santo Agostinho, nas Confissões, filosofou tanto sobre o tempo. O tempo existe somente para nós, humanos, nos situarmos no espaço. O tempo é uma categoria filosófica. Mas cadê? Fala assim para mim. Oi. Fala. Cadê a palavra oi que você disse? Já ficou no passado. Você consegue ouvir essa palavra? Você consegue pegar? Até a palavra que você disse já pertence ao passado. Então você só tem esse momento. Esse momento. Quando você começa a se preocupar demais com o ontem ou com o amanhã, você perde a paz do coração. Você se torna refém da preocupação. Mas calma. Nem tudo é trevas. Nem tudo é escuridão. Eu estava pensando em elementos, em circunstâncias que podem nos ajudar a lidar com as preocupações, aliás. E eu preparei aqui, tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar o padre também. 4 circunstâncias, 4 dicas que podem nos ajudar a enfrentar as preocupações. Primeira dica, você que é muito preocupado. Claro que aqui não existe ninguém que está preocupado. Você que está preocupado que não pagou o plano de saúde ainda. Você que está preocupado porque estou engordando, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei, está comendo. Né? Porque comida não voa, né? Como diz o Dr. Cizenando, um grande amigo. Já viu comida voando? Nunca viu um pão voando indo na direção da sua boca, falando assim, abra a boca. Né? Você que está preocupado porque está engordando, ou você que está preocupado porque está desempregado, uma preocupação mais séria, não é? Os quilos a mais a gente perde com facilidade até. Você que está preocupado com alguém doente na sua casa. Você que está preocupado com o futuro do seu casamento, do seu namoro. Você que está preocupado porque está sozinho, ou porque tem depressão e não conseguiu vencer ainda essa depressão. Quanto mais você se preocupar em vencer a depressão, mais depressivo você acaba ficando. Então, tenha paciência com você mesmo. Paciência com aquilo que você ainda não consegue controlar. E lança sobre o Pai a tua preocupação, porque Ele cuida de você. Primeira dica para enfrentar a preocupação: se concentrar no presente e viver uma coisa, um dia de cada vez, como o padre falou citando a frase do célebre Sêneca. Se concentrar no presente. O que significa se concentrar no presente? Viver o hoje e acreditar que o amanhã a Deus pertence. Você não vai conseguir, claro, não é que você não vai planejar e programar o futuro. Isso é questão de sabedoria. Saber se programar, saber não gastar dinheiro com bobeira, saber programar, quem sabe, uma faculdade para o seu filho. Mas se concentrar no presente. É hoje que a tua vida está acontecendo. É hoje que você vive o céu ou o inferno. É hoje que você restaura a sua família ou desiste dela. É hoje que você agrada a Deus ou se afasta dele. Primeira dica para não se tornar refém da preocupação. Se concentra no tempo presente e viva o hoje, o momento que Deus te dá, nesse momento, agora. Segunda dica para enfrentar a preocupação, e essa é uma dica simples, mas que a última estrofe do salmo de hoje nos apresentou com muita maestria. Cultivar a alegria. Já sabia? Pode parecer até infantil ou uma solução paliativa, mas você sabia que isso é provado cientificamente. Você cultivar a alegria te ajuda a lidar com a preocupação? Porque o que a preocupação, a ansiedade faz? Elas te enrijecem por dentro. A pessoa preocupada está sempre aqui, principalmente essa região aqui do pescoço, do ombro, que é onde se concentra a maioria das tensões. A pessoa está assim, ó. Quando a pessoa costuma cultivar a alegria, não é ser um bobo alegre não, viu? Que vê, um avião, kkk, não é isso. Eu perdi meu emprego, kkk, não é isso. Está acontecendo tudo isso no Brasil, né? Petrobras, dá vontade de chorar, mas tudo bem. Não é ser um bobo alegre, mas é cultivar a alegria. Celebrar a liturgia das pequenas coisas, do dia a dia, a alegria das pequenas coisas. Celebrar as vitórias de cada dia. Se alegrar num almoço em família com teu pai, com a tua mãe. Se alegrar por um pequeno avanço do teu filho que começou a falar, que aprendeu a escrever. Se alegrar por uma vitória que você teve no teu trabalho. Se alegrar
por uma mensagem bonita que você recebeu de alguém. Celebrar, cultivar a alegria, rir mais. Mostra mais esse dente aí, por amor de Deus, não é? Ria na tua casa, cultive a alegria, isso faz bem, gente. Tá vendo? Ó, bonito teu dente, viu? Tirando aquela alface que eu falei, de vez em quando aparece. Cultivar a alegria nos ajuda a lidar com as preocupações. Nos ajuda a não permitir que a preocupação confisque a nossa paz interior. Terceira dica, e aqui é importante: exerça o discernimento diante das situações. Para você não se tornar refém da preocupação, você precisa exercer o discernimento. Ou seja, ver se de fato aquela situação merece toda aquela preocupação, merece toda aquela atenção. Porque tem vezes nas quais existirão situações nas quais você vai ter que ser frio o bastante para fazer o discernimento e perceber que aquela situação não merece toda a tua preocupação e toda a tua atenção. Por exemplo, às vezes até diante de uma pessoa doente, que tem que estar na UTI, vai adiantar você se escabelar? Deixa a pessoa na UTI. Se você não pode ficar com ela lá no hospital aquela noite, não quer dizer que você não a ama. Ela tem que ficar na UTI, que fique. Vá para a tua casa, recobre as suas forças, durma e volta refeito para o combate do dia seguinte. Fazer o discernimento. Ver onde você tem que gastar energia e onde você não tem que gastar energia. Não gaste mentalmente energia à toa, porque isso rouba a tua paz. Isso vai te matando aos poucos. Quarta e última dica, e essa é fantástica, que eu já falei e preciso falar umas 5, 6, 7 mil vezes. Última dica, especialíssima dica para vencer as preocupações. Confie no cuidado de Deus. Gente, que promessa linda nessa leitura. É um imperativo, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado. Olha só como está o verbo, como está a expressão. Deus tem cuidado, indica movimento. Não é Deus cuidou de você. Deus tem cuidado de dia, de noite, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ele tem cuidado de você. Cultive a confiança nesse Deus que te ama, que te escolheu, que não desiste de você. E que está com você, sobretudo nos momentos mais difíceis da sua vida. Seja um homem, uma mulher de oração, e através da tua oração pessoal, cotidiana, lança para Deus todas as suas preocupações. Porque Ele tem cuidado de você. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar, as meninas já vão vir aqui. Quero encerrar contando uma história sobre preocupação e insatisfação, que eu tenho certeza que vai nos ajudar a entender isso. Pode ficar em pé. A história diz o seguinte: havia um homem que morava em uma cidade litorânea, um homem bem ranzinza, aqueles beiçudos mesmo, reclamildo da vida. Você conhece alguém assim lá na tua rua, lá na tua empresa. E esse homem era bravo, preocupado com o futuro, insatisfeito com o que tinha. E ele morava ali numa cidade litorânea, e uma noite linda de lua cheia, ele saiu andando na beira do mar, ali na praia, aquele mar lindo, e ele só reclamando: se eu tivesse dinheiro, mais dinheiro, eu seria feliz. Se eu pudesse dar uma casa maior para a minha família, ele disse, a minha família seria mais feliz. Se eu pudesse comprar um carro mais novo, eu seria feliz, mais feliz. Se eu pudesse ter mais dinheiro, eu podia dar um futuro melhor para os meus filhos e a minha família seria mais feliz. Se eu tivesse mais estudo, eu poderia comprar uma casa naquela outra praia melhor, sair aqui desse muquifo, reclamando de tudo que ele tinha. De repente esse homem andando ali na lua cheia, chutou um saquinho cheio de pedras. Porque ele percebeu, o saquinho chutou bem com o dedão, já soltou aquele palavrão, né, que eu não vou, claro, repetir aqui. Xingou todo mundo, pegou aquele saquinho de pedra, nem olhou para o saquinho e falou: que sabe de uma coisa? Foi pegando, como quem está na beira da praia às vezes faz, pegando as pedrinhas daquele saquinho e jogando no mar. Primeiro ele jogou e foi repetindo tudo aquilo. Se eu tivesse um carro novo, eu seria mais feliz. Jogou uma pedra. Se eu tivesse dinheiro para comprar uma casa melhor, minha família seria mais feliz. Jogou outra pedra. Se eu tivesse como dar um futuro melhor para minha família, se eu ganhasse mais, eu seria mais feliz. Jogou outra pedra. A hora que chegou na última pedra, ele falou: vou guardar essa aqui no bolso. Foi embora. A hora que ele chegou em casa para tomar o banho, com o pé cheio de areia, entrando para a cozinha, a mulher já xingou ele tudo até nome, porque entrou com o pé cheio de areia pela cozinha, que ela tinha acabado de limpar.
Aí você já viu aquele louvor ali, né? Mútuo acontecendo na sala. Foi pro quarto já bravo com a mulher. A hora que ele chega no quarto, foi tirar o short para tomar banho, ele colocou a mão no bolso e viu que aquela pedrinha era um diamante caríssimo. Aí ele viu que ele tinha jogado todos os diamantes no mar. E as pessoas, como eu e você, também são assim. Ficam preocupadas, reclamando por aquilo que não tem, estão jogando as coisas mais preciosas da sua vida no mar do esquecimento todos os dias. Quando você valoriza o diamante, que é cada dia que Deus te dá, valoriza o que Ele tem te dado, e não se preocupa com o amanhã, você junta no seu alforje, no seu saquinho do teu coração, inúmeras pedras preciosas, que ninguém vai roubar de você. Não deixe que a preocupação, a insatisfação e a ansiedade façam com que você jogue o seu melhor e os diamantes que Deus tem te dado no mar do esquecimento todos os dias. Amém? Deus está contigo, Deus está comigo. Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Que me cercam irão cair, e o meu louvor cantarei, e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir,